Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é este homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Wagner, prezados sacerdotes concelebrantes, caros seminaristas, irmãos e irmãs devotos de São Padre Pio. Iniciemos a nossa reflexão pela primeira leitura desta missa, tirada do livro do Eclesiastes. A palavra Eclesiastes é de origem grega e significa aquele que fala à Assembleia. O título recorda, pois, que esse livro era muito lido na Assembleia do povo de Israel. E o trecho que nós ouvimos se inicia com esta afirmação categórica: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade em hebraico faz recordar o vento, que é, de certo modo, símbolo das coisas passageiras deste mundo. Vaidade das vaidades significa que o ser humano não pode procurar a felicidade no vento, nas coisas passageiras deste mundo. Seria cair na ilusão, seria procurar a felicidade onde ela não se encontra. Só Deus, irmãos e irmãs, é o fundamento. Deus é, antes de tudo, o fundamento do universo. O Papa Bento XVI, referindo-se ao esforço da ciência para explicar a origem do universo, afirmou: sem Deus as contas não se fecham. Sem Deus não podemos explicar a origem do universo. Deus é o fundamento da moral, da reta conduta humana. Quando o ser humano se esquece de Deus, faz de conta que Deus não existe, começa a levar a vida por conta própria, a porta se abre para os maiores males. Deus é o fundamento da nossa vida. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, significa que uma vida sem Deus é um verdadeiro absurdo, porque é uma vida sem fundamento. A nossa resposta orante a primeira leitura dessa missa foi o canto do Salmo 98, no qual encontramos essa afirmação: para Deus, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. E Santo Agostinho fez um comentário dessa afirmação
escrevendo: Deus não começou a existir num tempo do passado, sempre existiu. Deus não vai deixar de existir num tempo do futuro. Ele é eterno, portanto só Ele pode ser o fundamento da nossa vida. Ele é a origem de tudo que existe e é o fim também de tudo que existe. Esse Deus eterno criou o ser humano, de modo, irmãos e irmãs, que nós não somos criadores de nós mesmos, somos criatura. E afirmar que o ser humano é criatura não significa apenas afirmar que Deus o criou distinto de si mesmo. Afirmar que Deus é criatura significa que Deus criou o ser humano para entrar em comunhão com Ele, para lhe comunicar a sua vida. Deus criou o ser humano, sua criatura, para participar da vida eterna, que é participação na própria vida de Deus, portanto, uma vida plenamente feliz. O Evangelho que foi proclamado está, de certo modo, em continuidade com a primeira leitura. A afirmação principal do Evangelho encontra-se no final daquilo que ouvimos. O tetrarca Herodes desejava ver Jesus. O Papa São João Paulo II, na exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia na América, afirmou que existe no coração do ser humano um desejo, um anseio misterioso e profundo de ver Jesus. Isto é, de encontrar alguém que seja o caminho, a verdade e a vida. Foi esse desejo que tiveram os gregos e que falam o Evangelho, eram pagãos, e pediram ao apóstolo Filipe: queremos ver Jesus. Exprimiu esse desejo, anseio que existe no coração humano. Também Zaqueu, de que fala o Evangelho, queria ver Jesus. E por isso mesmo subiu a um sicômoro, uma árvore que podia ter 20 metros de altura, para ver bem Jesus. E quando o viu, a salvação entrou na casa de Zaqueu, isto é, entrou na casa do seu coração. Os reis magos de que fala o Evangelho de São Mateus queriam ver Jesus e fizeram uma longa caminhada até conseguir vê-lo. E quando viram Jesus, a sua vida assumiu um caminho diferente, porque encontraram aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O rei Herodes queria também ver o menino Jesus, mas não a semelhança dos magos que queriam vê-lo para adorá-lo. O rei Herodes queria ver Jesus para matá-lo. E agora, o seu neto, o tetrarca Herodes, ele não é rei, é tetrarca, governa apenas uma quarta parte da Palestina. Manifestou o desejo de ver Jesus, mas não era um desejo sincero, como não era o do seu avô. Ele queria ver Jesus para se divertir. Pensava que Jesus fosse um mágico. Pensava que os seus milagres fossem atos de magia. Então queria ver Jesus fazer algum milagre na sua presença para se divertir. E ele conseguiu ver Jesus, porque Pilatos, durante a paixão, enviou Jesus a ele, que estava em Jerusalém. Mas perante ele, Jesus, de certo modo, não se mostrou, porque ele não tinha sinceridade no seu coração. Viu Jesus,
mas em vez de acreditar nele, zombou de Jesus. E concluiu que Jesus era um pobre coitado. E para zombar do povo de judeu, revestiu Jesus com uma capa, com um manto de rei. Para dizer, esse pobre coitado é o rei dos judeus. Mas, irmãos e irmãs, o desejo de ver Jesus quase sempre é um desejo sincero. O ser humano quer descobrir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E por isso mesmo, esse desejo de ver Jesus, que existe no coração de todo ser humano, é o fundamento da missão. Quando nós anunciamos aos outros Jesus e o seu Evangelho, estamos dando resposta a uma busca do coração humano. Quando nós anunciamos Jesus a outras pessoas, estamos oferecendo a água viva, a única água capaz de matar essa sede misteriosa que existe no coração do ser humano, sede de felicidade, sede de salvação. Por isso mesmo, a missão é universal. Nós devemos anunciar Jesus àqueles que ainda não creem nele, mas também àqueles que já o conhecem, para que conheçam ainda mais. Devemos anunciar Jesus às pessoas que não têm religião, mas também àquelas que têm religião, porque Jesus é o único que é o caminho, a verdade e a vida. É o único mediador da salvação. Fora dele não existe salvação. Fora dele estamos perdidos. Hoje estamos celebrando, já de véspera, a festa litúrgica de São Padre Pio. E eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente quando era estudante de teologia em Roma, em 1962, durante o Concílio Ecumênico Vaticano II. O bispo de Taubaté, minha diocese de origem, Dom Francisco Borges do Amaral, que participava do concílio, quis fazer uma visita ao Padre Pio. E eu acompanhei a cidade de São Giovanni de Rotondo, no sul da Itália. E ficamos hospedados no convento dos Capuchinhos, onde vivia o Padre Pio. E à tardezinha, quando o sol já estava se pondo, fomos levados à cela do Padre Pio. E logo que entramos, o encontramos sentado numa cadeira, dessa cadeira, semelhante à cadeira do vovô, que balança um pouco. E ali estava ele, em meditação, em oração. E logo que ele viu o bispo, ele disse: "Lei é já stato qui", o senhor já esteve aqui. E, de fato, o bispo tinha estado com ele há mais de 20 anos. Padre Pio tinha um olhar penetrante. E nós podemos dizer que Padre Pio tornou-se um retrato vivo de Jesus Cristo. Até fisicamente. Ele tinha em suas mãos as chagas do Cristo crucificado, que ele cobria com um pano marrom da cor do seu hábito. E Padre Pio procurou anunciar Jesus, antes de tudo, presente na Eucaristia. O Cristo ressuscitado, presente na Eucaristia. Todos os dias celebrava a sua missa de madrugada, às 5 horas da manhã. E durante a noite, muitas pessoas pousavam na praça em frente à igreja, para que logo que as portas se abrissem, pudessem entrar
para participar da celebração da missa do Padre Pio. E era uma invasão, havia muito barulho, porque todos queriam encontrar um lugar no templo. E o modo como o Padre Pio celebrava a Eucaristia já era uma verdadeira catequese sobre Cristo presente na Eucaristia. Presidia a Eucaristia com muita piedade, com muita fé, com muita compenetração. Era uma verdadeira catequese, o seu modo de celebrar a Eucaristia. Padre Pio procurou anunciar Jesus, sobretudo aos pecadores no confessionário. Passava horas do dia no confessionário, anunciando a todos a misericórdia do Pai, o amor misericordioso do coração de Jesus. Mas nós podemos dizer, irmãos e irmãs, que no confessionário, Padre Pio, ao mesmo tempo que se mostrava solidário com os pecadores, para oferecer-lhes o perdão de Deus, ao mesmo tempo, no confessionário, ele travava uma luta tremenda contra o pecado. Porque com o pecado não existe solidariedade. Com o pecado existe cumplicidade. E por isso mesmo, ele mostrava a gravidade do pecado e também tinha sentimento moral. Sofria interiormente, sofria na sua alma pelos pecados que ele ouvia das pessoas que o procuravam para pedir o perdão de Deus. Padre Pio procurou também anunciar Jesus a todos que sofriam, principalmente aos doentes. Por suas mãos passou muito dinheiro, mas ele não guardou nada para si. Usou o dinheiro para construir um hospital, que existe até hoje, para aliviar o sofrimento, sobretudo, dos pobres. Mas nós podemos dizer, irmãos e irmãs, que com o seu testemunho de santidade, Padre Pio continua ainda anunciando Jesus. A santidade consiste na conformação a Cristo. Fazer com que a nossa vida assuma a forma da vida de Cristo, como fez o Padre Pio. A santidade consiste em ter o estilo da vida de Cristo. Então hoje vamos agradecer a Deus, que fez surgir no firmamento da Igreja essa estrela de primeira grandeza, que é o nosso Santo Padre Pio. Amém.